Meus caros energéticos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Vetor Elétrico. Hoje nós vamos continuar falando de eficiência energética, porque ainda ficou algumas informações, né, a serem repassadas para vocês. Aos meus amigos eletricitários que tenham um pouco de paciência, porque a nossa intenção aqui é fazer com que as pessoas que não são do setor elétrico tenham conhecimento do que é o setor elétrico. Então, de repente, para quem é eletricitário, as coisas podem parecer muito básicas, mas a intenção é essa, é que seja básica, é que sejam básicas. Para quem não conhece, a gente considera que para alguém ser eletricitário, ele tem que sair de uma escola técnica ou então de uma faculdade de engenharia elétrica e passar trabalhando no mínimo 5 anos na brita, como a gente fala, né? Porque as subestações são, os seus pavimentos são brita, onde coloca os equipamentos, os transformadores, os disjuntores, as seccionadoras, não é? São colocados em cima de brita. E lá é que se faz eletricitário. Então, meus amigos, tenham um pouco de paciência aí com nossos amigos que não são da área. Nós vamos continuar falando de eficiência energética. Isso é uma transição entre o nosso assunto anterior, que foi recursos energéticos renováveis, os apagões ou apagão não apar, a tentativa de privatização do sistema Eletrobras, né? E depois nós vamos para recursos energéticos não renováveis. Então a nossa transição é eficiência energética. Deem força para que o canal do Vetor Elétrico continue funcionando, continue chegando até vocês. E isso é preciso que vocês atuem com likes, compartilhamento, inscrições, curtições, comentários e convites a mais amigos. Eu queria recordar a vocês o penúltimo vídeo. Fizeram umas perguntas muito interessantes para o assunto do vídeo daquela ocasião, só que foram colocados depois. As pessoas assistiram ao vídeo após a nossa estreia. Mas sugiro a vocês que vejam, nós chamamos de comentários públicos, porque aquele que fica no chat, ele some, né? Mas os comentários públicos, eles ficam lá naquele vídeo. Acessem lá e vejam as perguntas que foram feitas sobre parceria público-privada, né, as PPP, as perguntas que foram feitas e as respostas que o Vetor Elétrico deu. Tá certo? Dê uma olhada lá, compartilhem, dê uma força para os seus amigos energéticos que fizeram as perguntas. Nós terminamos o vídeo passado falando da transição do Brasil entre lâmpadas incandescentes e lâmpadas fluorescentes e logo depois LED. Mas lembre-se, eficiência energética. Eficiência energética nós podemos citar de várias formas. É produzir mais com menos. Começa por aí. É produzir mais com menos. E a eficiência não precisa ser só energética. Pode ser eficiência no trabalho. Como nós citamos, 2 pessoas trabalhando produzem um resultado. Se mudassem os métodos do trabalho, não é escravização, gente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: 2 pessoas produzem um trabalho. Você tira uma pessoa e produz o mesmo trabalho. Como é que você conseguiu isso? Aí sim, né? Eu só vou dizer escravizou. Não. Ou aumentou, lógico, o tempo de trabalho, que pode muito bem pela legislação, né? Você trabalha mais 2 horas e recebe hora extra. De repente, com mais 2 horas, você consegue fazer o mesmo trabalho. Mas não se trata disso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: se 2 pessoas faziam o mesmo trabalho, você pode aumentar a eficiência mudando-se o método. Por exemplo,
Vamos ao serviço braçal. 2 pessoas estão limpando um quintal. Levam um dia para fazer esse trabalho, certo? 2 pessoas, um dia. 6 a 8 horas de trabalho, certo? Que a gente considera 6 a 8 horas de trabalho. Se você tirar uma pessoa, fatalmente não vai conseguir o mesmo trabalho. Vai aumentar o número de dias, né? Uma pessoa, 2 dias para fazer o mesmo trabalho. Mais uma pessoa em um dia fazer o mesmo trabalho, como você consegue? Dando uma máquina para ela, porque antes ela usava uma ferramenta rústica, por exemplo, uma ferramenta manual. Você dá para cortar o mato, a grama, você dá uma máquina elétrica ou uma máquina a gasolina, essa pessoa consegue fazer o mesmo trabalho em um dia apenas do mesmo jeito que 2. Isso chama eficiência. Eficiência, no caso, no trabalho. O mesmo homem, um homem produz o trabalho de 2. Mas por quê? Porque deram uma máquina para ele. Ou seja, deram um equipamento eficiente. Não é uma enxada, não é um facão, um terçado, seja lá qual o nome que dão na região de vocês, né? Não é isso, não é manual, mas é uma máquina, certo? Então, a mesma coisa no setor de energia. Nós aumentamos a eficiência de uma máquina e produzimos a mesma coisa com menor gasto de energia. É o caso das geladeiras. As geladeiras antigas, não é? Gastavam muito mais que as novas. Quer dizer, as novas não se nota tanta diferença porque elas foram cheias, foram agregadas de coisas. Antes era só gelar, né? Bota lá, gelou, não gelou, congelou, sei lá. Não, né? Não tinha gelo seco, não tinha limpeza automática, etc, etc. Hoje a geladeira é cheia de luzinha e tal, talvez por isso não tenha tanta diferença entre uma geladeira velha e manual, mas existe, né? Um fogão elétrico, por exemplo, forno elétrico, você pode aumentar a eficiência dele, melhorando o tipo de resistência ou de resistor que você coloca, a forma de trocar, mas vamos ao mais palpável. O mais palpável é, por exemplo, vai ferver a água, qual o limite que você consegue para ferver o líquido na panela? Você tem que ter fogo para alcançar 100 graus Celsius para a água ferver. Ora, com lenha, depende da lenha, é complicado. Mas se você colocar na eletricidade ou no gás, você vai conseguir que a água chegue a 100 graus Celsius muito mais rapidamente. Por quê? Porque a eficiência da lenha não é tão grande quanto o forno elétrico, quanto a chama de gás concentrada embaixo da panela. Aí eu falei para vocês, na pirólise, você pega a lenha e transforma em carvão, né? Você queima em um ambiente reduzido de oxigênio e obtém o carvão com maior caloria à tua disposição na hora da outra queima. Etanol, a mesma coisa, americano, 1 caloria consegue 1,5 caloria. O Brasil, 1 caloria consegue 8. Qual é o mais eficiente? Qual é o combustível mais eficiente? O nosso. Qual é o meio de produção mais eficiente? O nosso. Porque você gastar 1 caloria para obter uma e meia, bom, você gasta 1 e obtém 8, qual é mais eficiente? Está na cara. A lâmpada LED, no caso, em comparação às lâmpadas incandescentes que foram proibidas no Brasil, elas gastam até 90% menos energia do que as lâmpadas incandescentes, produzindo a mesma luminosidade. Por que isso? Porque ela deixa, que ela não tem calor, certo? Ela não tem filamento. Com a lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente já não tinha. Ela acendia no meio de gás, certo? A lâmpada incandescente tinha filamento, era uma espécie de resistência. E quando ali entrava quase em curto-circuito, só não entrava em curto-circuito porque tinha uma resistência, que era o filamento, e em vez de acontecer o curto, ela simplesmente, com a energia que chegava, com a potência que chegava, ela ficava incandescente. Mas nessa hora de ficar incandescente, ficava extremamente gastadora, digamos assim, pouco eficiente, porque gastava muito
e iluminava 30% só. A LED não, 90% menos que isso. Aí nós falamos para vocês que é isso, na verdade, que eu queria chegar, né? Produzir mais, gastando menos. Produzir mais energia, gastando menos recursos energéticos, ou com a mesma quantidade de recurso energético, você produzir mais energia elétrica. Isso também é eficiência, tá certo? É a mesma coisa que você pegar uma usina hidrelétrica que esteja funcionando agora, produzindo lá, igual, por exemplo, a usina de Furnas, 1.216 megawatts, com o lago dela, que alcança 34 municípios, com essa mesma quantidade de água que ela obtém, né, quando consegue, né, seu nível máximo, de repente você vai lá e potencializa essa usina, ela passa a produzir 1.500. O que aconteceu? Com a mesma quantidade de água, ela passou a produzir 1.500 megawatts, ou seja, eficiência energética, porque aumentou a potência fornecida, certo? Então, a eficiência energética na sua casa, no seu comércio, na sua indústria, se dá quando você usa equipamentos mais eficientes, ou seja, que utilizam menos recursos para produzir a mesma quantidade de trabalho ou a mesma quantidade de energia ou mais do que outros equipamentos, certo? Produzir mais trabalho, mais energia, gastando menos eletricidade, certo? Então veio o selo do Procel, que é um Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, Procel, administrado pelas Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, que é a holding, que é a mãe elétrica de Furnas, da Eletronorte, da Eletrosul e Chesf, e do CEPEL, da Eletronuclear, de muitas estatais e metade da Itaipu, certo? Então, o Procel é um programa de conservação de energia elétrica que, entre outras atividades, há algum tempo vem emitido um selo de qualidade, um selo de eficiência que você encontra nos equipamentos que você encontra nas lojas. Quando você vai comprar um ventilador, uma televisão, uma geladeira ou outro equipamento elétrico, você vê lá o selo do Procel. Observe. Vai lá de vermelho, amarelo, né? Laranjado, verde. Observe lá a colocação A. São os equipamentos mais eficientes. Hoje você compra um equipamento pouco eficiente se quiser, certo? Mas observando o selo, certo? Que indica ao consumidor os equipamentos mais eficientes, os que gastam menos recursos energéticos, os que gastam menos energia elétrica na sua casa, os que fazem a sua conta ficar mais baixinho um pouco. O Procel enquadra todos, classifica cada um, né? Cada um na sua categoria e coloca aquele selo lá para que você use e utilize na hora da compra. Para que isso? Para que você tenha eficiência energética na sua casa, certo? Para que você conserve, inclusive, o meio ambiente, porque a energia elétrica no Brasil é produzida com água, a maior parte da energia elétrica nossa é água. E água é um bem útil, humano e natural. É um recurso energético que precisa ser conservado. O homem não vive sem água, certo? Demora mais tempo sem alimento do que sem água. Se utilizamos para fazer energia elétrica, então cada quilowatt-hora que nós economizamos, que nós conservamos na nossa casa, melhor para o meio ambiente. Outra coisa, não deixe sua casa iluminada onde você não está utilizando. Isso também é eficiência energética. Para a mesma energia que vem para sua casa, menos gasto, porque você só utiliza energia elétrica onde você está. Não deixe televisão ligada, uma em cada cômodo, nem televisão falando sozinho, tá certo? Então não se esqueça, mantenha o nosso canal ativo, dando likes, compartilhando, se inscrevendo, comentando e convidando novos energéticos. Vocês foram bem-vindos hoje e serão bem-vindos sempre, como serão bem-vindos no próximo vídeo. Até lá!